Bem-vindo ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de hoje e a pergunta de Manuela Mucurim. Ao ler Freud, constantemente me deparo com a centralidade dada ao conceito de complexo de Édipo e de suas obras. Contudo, no tocante à constituição da moralidade, percebo a ênfase freudiana na figura paterna e seus substitutos, o líder, o Estado, Deus, etc., e não nas exigências maternas. Por que isso ocorre? Ademais, qual a semelhança desse fator moralizador, o pai, em Freud e em Lacan? Duas colocações muito interessantes e que vão dar trabalho. A primeira diz respeito a essa primazia no complexo de Édipo do papel do pai. Isso, no entender do Freud, teria que ver com a inscrição da criança no universo das regras, das leis, das proibições, principalmente da proibição do incesto. Então, o pai seria esse que, ao mesmo tempo, interdita a criança e proíbe a mãe de reintroduzir o seu produto. A castração, ela incide de uma maneira bífida e diferencial para a criança e para a mãe, e o pai seria o seu representante, o portador, o emissor da experiência de castração, que no entender do Freud é uma experiência constitutiva, uma experiência organizativa, que coloca então e habilita o sujeito a desejar em relação com a lei, a se apropriar da lei para poder desejar e para poder gozar também. Aí a pergunta é, por que então a ênfase no pai e não na mãe? Para isso é preciso contar com o desenvolvimento lacaniano que vai desassociar o pai, o que o Freud chamava de pai, o que o Freud chamava de mãe, das figuras empíricas, do imaginário familiar que a gente tem para essas figuras. Então o Lacan vai falar em função paterna, e também a gente poderia especular, uma certa como controvérsia, da existência de uma função materna. Então o Édipo não será mais uma situação para o Lacan apenas a três, mãe, pai e filho. Para o Lacan a gente tem, além desses três elementos, o falo. E o falo é um operador significante, um operador que vai castrar, inclusive, o pai, a criança vai descobrir no segundo momento do Édipo que também o pai é castrado e que isso implica a formulação de um deslocamento do pai para a lei, que o pai não é o senhor da lei, não é o dono da lei. Mas há também, se a gente pensar na tua pergunta, todo um desenvolvimento que o Lacan recolhe da psicanálise anglo-saxônica em torno da figura da mãe. Ele chama, por exemplo, a mãe, no Seminário 4, de esse outro absoluto, esse primeiro outro. Ele vai também falar num super-eu materno, que seria assim pré-edipiano, que comporta determinado tipo de angústia diferente, ou que vai ser ressignificada no interior do complexo de castração. A experiência materna vai estar ligada para o Lacan a uma experiência inicial de metonímia, da criança se experimentar uma extensão, uma contiguidade do desejo materno e da própria mãe. Daí a recuperação desse jogo, do for-dar, que o Freud descreveu, além do princípio do prazer, em que a presença e a ausência da mãe são formativas do objeto. Elas vão criando o objeto por simbolização dessa ausência. Ademais, qual a semelhança desse fator moralizador, o pai, em Freud e em Lacan? No começo, Lacan absorve e desloca essa ideia do pai freudiano para a função paterna, do pênis falo enquanto parte da anatomia em Freud para o falo enquanto um significante, enquanto um fato de linguagem. Ele passa do 3 para o 4, e ele lê o complexo de Édipo como uma estrutura, ou seja, um conjunto de problemas que são equacionados de tal forma a dar contorno para uma impossibilidade. No fundo, para o Lacan, o incesto é impossível, não é que ele é apenas inventado ou interditado. Ele é impossível, uma experiência que implica num completamento que é criado segundo uma lógica mítica, que nunca ocorreu e nem nunca vai ocorrer. O fator moralizador em Freud é duplo ou triplo. Ele corresponde ao ideal de eu, que é aquilo que a gente gostaria de ser, mas ele também corresponde ao super-eu. Essa instância que para o Freud é principalmente interditora, que diz não. Que diz você precisa metaforizar o pai para poder se apropriar e desejar um objeto que é como a mãe. Lacan vai instabilizar isso, vai dizer não, o super-eu não é só uma fonte de interdição e, portanto, um organizador simbólico. Ele vai ler o mal-estar da civilização e dizer o super-eu é uma fonte de desorganização, ele é uma fonte de impelência ao gozo, ele é a fonte de um imperativo que a gente confunde com a lei, mas que não é a lei, é uma espécie de máscara da lei, um imperativo de gozo,
que obriga, que condena o sujeito a gozar, e gozar particularmente com a sua fantasia. A dizer para o sujeito, é preciso gozar mais e mais. Bom, esse não é mais o pai. Esse não é mais o pai freudiano, nenhuma figura do pai freudiano, e ele absorve um pouco do que a gente encontra na figura materna, nas angústias que estão ligadas a essa figura, nos ícones do incesto, e que o Lacan vai traduzir com esse novo conceito que ele introduz na psicanálise, que é a noção de gozo.